Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja bem-vindo à edição número 108 do Café com Política, que tem um oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Eu sou o economista Reinaldo Café, comigo aqui na bancada o jornalista João Jabur. Bom dia, Jabur. Bom dia, Café. Bom dia a toda a nossa grande audiência. Jornalista e consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, amigos. Jornalista Ricardo Bizarra. Bom dia, Bizarra, novamente. Bom dia a todos. E o nosso convidado de hoje é professor universitário, advogado bauruense, Luiz Henrique Herrera. Herrera, bem-vindo aqui ao Café com Política. Bom dia, Café. Bom dia, Bizarra, Kleber, Jabur. Obrigado pelo convite. Muito bem, antes da gente entrar aqui na pauta, o Jorandir Posca nos informa que tem um acidente na marginal da Rondon, em frente ao Graal, sentido Meiridota. Polícia no local, cuidado você que está circulando ali. Você imaginou que as marginais fossem diminuir os acidentes, mas pelo jeito os motoristas continuam desatentos lá. Muito bem, vamos começar então o nosso programa hoje falando um pouquinho do cenário nacional. Nós vamos falar também da judicialização, né, que está tendo a política. Vamos começar exatamente com esse tema para colocar o Herrera aqui na conversa. O Herrera, nós temos observado exatamente isso, né? Você tem três poderes que são independentes, mais harmônicos, mas dá a impressão sempre que quem perde vai para o judicial. Então, parece que o papel do Congresso é discute a exaustão, aí veta daqui, volta, cai o veto. Não, agora vamos para o Supremo, né? Por exemplo, a OAB entrou contra a questão das saidinhas. Bauru não está diferente disso. Qual que é a sua leitura? Nós estamos num momento em que o diálogo, os poderes não estão conseguindo cumprir os seus objetivos, ou é mesmo isso? Tudo vamos para o judiciário. Bom dia. Bom, na quebra da harmonia, né, sempre vai para algum poder essa decisão, mas essa harmonia ela quebra por falta de diálogo, né, Café? O que a gente viu aqui na cidade de Bauru, que a gente tem visto talvez numa deficiência de articulação do governo federal também, né, com o Congresso, e apesar dos debates democráticos e políticos acontecerem dentro do parlamento, assim como aconteceu em Bauru, aqui em Bauru nós temos os votos já pré-definidos. No Congresso a gente tem ali uma oposição, né, que tem feito um trabalho forte contra o governo, e isso acaba levando para o judiciário, que acaba fazendo a sua leitura. A gente chama isso de judicialização da política porque esses temas precisariam se encerrar no debate político, mas compete ao Poder Judiciário fazer essa ponderação, e nós levamos isso ou para 11 ministros do Supremo ou para um juiz, por exemplo, da nossa cidade decidir. Isso não é bom. E aí, né, Jabur, uma consequência disso é que fica, às vezes, aquela história, né? Eu vou até um certo limite, mas deixa, agora eu vou entrar no judiciário e tentar resolver por ali, né? Isso revela, Café, um dos males dos tempos modernos, que é a intolerância em relação a tudo e a todos. Isso de uma forma ampla, né? Mas na política isso se revela em relação às regras do jogo democrático. Eu não aceito a minha derrota, ou não aceito que eu possa perder, ou não aceito e eu quero ganhar de qualquer forma, então eu apelo, né? E você escreveu num dos artigos, ele fez uma trilogia de artigos ao jornal muito interessante nas últimas semanas, que trata exatamente desse assunto. Você fala em temperança, né? Fala em bom senso, em equilíbrio, em aceitar, mas isso também está fora de moda, né? Exatamente, né? Que a gente viu aqui em Bauru um pouco disso, né? Falta desse chamamento para uma conversa, né? De discutir com os diferentes. Em Bauru isso está muito caracterizado, né? Essas diferenças, mas sem essa capacidade de conversar. E no Parlamento Federal a mesma coisa, isso tem acontecido, né? Um jogo de discussões ideológicas, mas sem questões de projeto, né? Eu acho que essa que é o grande problema, que tem enfraquecido bastante as questões democráticas. E aí vai para o Poder Judiciário, que de certo modo tem que dar a última palavra e dará a última palavra. No caso das saidinhas, por exemplo, que é um tema do governo federal, vai levar para o Supremo, o Supremo vai se manifestar. Eu tenho minha opinião com relação ao Supremo, não com relação ao tema. O Supremo possivelmente vai modificar a questão do parlamento. E só uma coisa para complementar esse raciocínio, Café, quando você entope o Poder Judiciário de ações
e relativas a decisões que deveriam ser da política, você pode gerar uma distorção no próprio Poder Judiciário, e eu acho que isso explica um pouco, né, essa enxurrada de críticas, isso e o ativismo, entre outras coisas. Ontem ainda nós tivemos a condenação do Trump lá nos Estados Unidos e pau no Judiciário, né, porque gerou uma condenação e interferiu também, de certa forma, no processo político. É um fenômeno que gera uma dupla face, porque a judicialização da política, com o passar do tempo, vai gerando a politização do judiciário. Então o judiciário, isso aconteceu muito na Lava Jato, o judiciário começa a ter características de política, que é o que a gente vê muito no Supremo Tribunal Federal. Como ele acaba trazendo para ele muitos assuntos da política, ele acaba tendo uma natureza, uma personalidade também político. E isso acaba prejudicando... E levou um político agora, que é o Flávio Dino. Kleber, você cobre eleições há muito tempo, né? Pegando o caso específico de Bauru, a gente tem observado que há essa intolerância. Eu acho que a palavra que o Jabur usou é bem isso. Tem sido isso com jornalistas, tem sido isso... você fala alguma coisa que, em vez de usar o direito de resposta, vem, daí você chega na tua casa e tem uma ação judicial contra você. Nós estamos vivendo nesse governo atual, e aqui é uma crítica pessoal, um pouco dessa beligerância, né? Quer dizer, a corda vai esticando, lá na Câmara Municipal vai até o limite, aí de repente a própria Câmara fala, puxa vida, tem um artigo aqui que nós estamos votando errado, né? Por quê? Porque com 9 votos, que é o que a prefeita tem de sustentação, passam 7 projetos. Aí de ofício, sem consultar ninguém, entra com essa ação. É óbvio que aí está dando uma pista para lá. Você já tinha observado esse tipo de comportamento? Vamos tirar o episódio da década de 90, Iso Filho, cassação. De lá para cá, do que você acompanha da política local, é um momento ímpar? Está refletindo um pouco isso que o Herrera está trazendo em nível nacional? Com certeza, Cafeu. Eu realmente nunca acompanhei dessa forma, com tanto envolvimento, trazer o judiciário tanto para a política. Agora, isso gera um outro problema que eu gostaria de chamar a atenção, é que os políticos, de uma maneira geral, criticam a politização do judiciário, como o Herrera falou. Porém, os próprios políticos é que estão levando as questões para o judiciário. Então depois diz, olha, o judiciário está interferindo, mas a política está levando o judiciário, está trazendo o judiciário para o meio do embate político. Eu acho que essa que é uma questão extremamente importante, que essa separação de poder, quer dizer, um Supremo, por exemplo, ele só tem que ser acionado se tem ali uma questão constitucional, né? Exato. Então é aí que tá. Isso tem que mudar rapidamente. Ela volta realmente ao diálogo, à conversa, e essa é a saída. A política é a arte de conversar, dialogar, negociar, e a democracia, todos têm voz, e aí ponderar e ver aquilo que a maioria decide. Agora, Herrera, por que você entende que, no caso das saidinhas, a OAB que está tomando a iniciativa, né? O certo, havia, né, toda uma leitura de que é o governo Lula. Aí eles fizeram a seguinte conta lá. Pelo que eles estão entendendo, quem cometeu crime anterior à lei não será penalizado. É como se tivesse lá o tal do recentemente. É por um caso específico, mas há uma leitura geral. Ontem eu até estava vendo um jurista que ele disse, olha, nem é para quem está sendo julgado agora, é para crimes cometidos a partir de agora. Veja só, então o marco zero para um crime seria a promulgação da lei. Exato. E a partir do crime cometido, ele entra no novo regime que lá na frente não teria tal da saidinha ou da progressão, como eles colocam, exceto se sair para estudar, para trabalhar. Só que aí imaginava que o governo Lula fosse questionar, porque o veto foi dele, mas viram que o desgaste seria grande para algo que pode ter um reflexo na sociedade daqui a uns 10 anos, se a gente pensar na morosidade. E aí a OAB, e aí também houve uma crítica em relação à OAB, que quem entrou foi o núcleo que não foi eleito pelos advogados. É um conselho que, na verdade, representa a categoria, mas por uma eleição indireta. Por que a OAB estaria desejando essa questão, sendo que é um clamor popular ao fim da saidinha? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele tem um viés bastante garantista com relação a essas questões de direito penal. O André Mendonça, nesse caso individual, né, já disse isso, como você colocou, né, que naqueles casos que já estão em cumprimento, não se pode ter uma
uma retroatividade para prejudicar, né, aqueles que já estão, mas o Supremo tem uma tendência. Por quê? No regime semiaberto, aqueles que já estão, já são prisioneiros, eles podem sair de segunda a sexta-feira para trabalhar ou estudar. Então, não faria sentido, do ponto de vista lógico, você impedi-los de sair no final de semana quando tiver um feriado. É porque eles já saem, na verdade. E são crimes para o regime semiaberto. Então, se olha isso como um populismo penal, né, de uma oposição de maioria que está fazendo uma tensão em relação ao governo para tentar colocar essa perspectiva mais de direita ou de centro-direita. Apesar que alguns governistas votaram favorável com medo do seu curral eleitoral. Exatamente. Né? E eu li a mensagem de veto, eu gosto sempre de ler a mensagem de veto, que é escrita pelo ministro Ricardo Lewandowski, que é assessor da ministra da Justiça. E é uma mensagem de veto fraca, eu acho que com poucos argumentos ali. Eu acho que não teve realmente um trabalho, muito embora tenham tentado, lá no parlamento, fazer um trabalho de dissuadir o parlamento de votar, mas não conseguiram. O Supremo tende a fazer uma modificação a tendência é uma modificação, porque já no passado se manifestou a respeito disso, numa DPF, salvo engano a 347, que fala que o sistema penitenciário é inconstitucional por si só, ou seja, o próprio sistema penitenciário, eles chamaram de estado de coisas inconstitucional. Então, por isso, haveria necessidade de garantir essas progressões ou essas saídas como um método de ressocialização, né? Então, o Supremo tende a fazer essa modificação. E o fato da OAB ter tomado a iniciativa? Então, eu confesso que não lia o posicionamento da OAB, mas nem sabia que esse núcleo minoritário tinha encabeçado isso. Ele não entrou ainda, mas já sinalizou. Já sinalizou. Então, bom, vamos acompanhar, né? Já abordei um gancho aí sobre o Trump, até vale a pena a tua opinião, né? Porque, diferentemente do ordenamento jurídico aqui, que tem o tal da ficha limpa, lá não tem, né? Quer dizer, a leitura o Trump foi condenado ontem, a sentença sai em julho, tão somente, ele pode ser preso por 4 anos, ou eventualmente só pagar uma multa, e a leitura é, mesmo que ele fosse preso, ele poderia fazer campanha. Explica como é que é esse ordenamento jurídico lá, que aqui no Brasil a gente é mais rigoroso em relação a, ou tende a ser, né? Às vezes, até com julgamento de segunda instância, eles dão um jeito por CEP de tornar alguém elegível, né? Então, mas vamos falar. Inclusive, ontem, vendo o noticiário internacional, um dos correspondentes lá nos Estados Unidos disse que os americanos cogitam, inclusive, uma lei parecida com a lei da ficha limpa aqui. É interessante, né, que nos Estados Unidos, como a gente trabalha com um direito baseado em decisões, as jurisprudências, né, a gente chama isso de sistema da common law, do direito comum. Isso vem desde os primórdios, porque o Thomas Jefferson utilizou de um recurso desse em 1803, que é o primeiro caso de judicialização da política. Né? Coincidentemente, o tema vem trazer, que é o caso Marbury versus Madison. Nomearam os juízes, na época o presidente anterior tinha nomeado uns juízes, e daí depois, quando entra, o Thomas Jefferson falou, não, eu não vou nomear esse pessoal. Isso vai para a Suprema Corte Americana, e a Suprema Corte Americana fala, olha, pode, não pode, eles entram numa questão de debate político, então eles acabam utilizando muito desses precedentes para julgar. Você vê, o caso do Trump é um caso inédito, né? Mesmo assim, eles julgam baseado num realismo jurídico, olhando para o que está acontecendo efetivamente no cenário, e eles julgam. Quem faz muito isso no Supremo, e aqui é um posicionamento, é o Luiz Roberto Barroso. Ele, para julgar um caso, ele faz uma descrição sociológica, psicológica, econômica e julga. Tanto que ele é formado com mestrado, doutorado nos Estados Unidos. Ele tem uma escola americana, né? Outros já são escolas mais, a gente chama de escolas mais austríacas, pega o artigo da lei e fala, ó, tá aqui, ponto final. Como se não olhasse quem está envolvido. Como se não olhasse quem está envolvido. Então, essas escolas que a gente pode, do ponto de vista do senso comum, a gente pode chamar de política, na verdade são formas de ler a justiça que cada ministro do Supremo tem a sua. Então, quando você está muito envolvido nessas análises, você sabe mais ou menos como um ministro do Supremo já vai decidir. Porque ele no caso específico do Trump, então ele poderá. E aí, poderá. Né, e aí, Kleber, há um desgaste, porque há uma leitura, como lá o voto não é obrigatório, de que
aqueles que estavam indecisos, mas não votariam eventualmente no Biden, né, e teriam uma propensão a votar no Trump, estariam desmotivados aí no dia da eleição. Ou seja, já que o Trump não está preso ou está condenado, eu não vou votar, né? Isso pode mudar um pouco a cara da eleição americana, que hoje as pesquisas apontam que o Trump seria o sucessor natural. Exato. É algo que modifica muito, mas o Trump também, você sabe que lá, como aqui também, existe esse posicionamento da população em relação a injustiças, né, Caféu? Então a leitura... Se ele se vitimizar... Exatamente. Feito massa de pão, né? Quanto mais bate, mais cresce. Se a percepção da população, e ele trabalha muito com essa comunicação, ele mexe muito com as emoções da população, ele tem essa força muito grande, né? Essa habilidade. Então, pode ser um efeito contrário. Nós já tivemos isso, já vivemos isso aqui, e estamos vivendo nesse momento. Se há uma percepção de injustiça, a população, o eleitor se vinga. A palavra é essa, é uma vingança. Não, eu vou ao contrário, porque eu quero dar uma lição em quem está agindo de maneira injusta. Então isso que pode ocorrer também, viu, Caféu? Às vezes é o tiro pela culatra. Muito bem, você está acompanhando aqui o Café com Política. Nós, nessa primeira meia hora, tratamos aí dos assuntos gerais e depois, na sequência, nós vamos falar um pouquinho das pesquisas, né? Saiu uma ontem do Datafolha, nós temos a pesquisa Agile, a mesma que nós encomendamos, o Jornal da Cidade encomendou aqui para tratar da caso de Bauru, trazendo uma reprovação recorde, né, do Lula. Temos também o posicionamento do Tarcísio, as eleições em São Paulo, a marcha para Cristo, a parada gay, e, enfim, nós temos aí muitos temas para debater. Bom, nós temos algumas pesquisas que estão pipocando aí, vamos fazer uma análise. Vamos começar com a Agile, né? Lembrando que a Agile é a que o Jornal da Cidade encomendou para fazer uma pesquisa local. Falar nisso, para pesquisa local, tem algum cronograma aí? Eu sei que são caras essas pesquisas, né? Mas seria importante para a gente dar uma olhada no cenário, ou vai esperar definir um pouco mais o quadro político local, Jabor? Estamos conversando para ver se publicamos rapidamente, porque já está na hora, já passou da hora, né? Perfeito. E depois outras até o processo eleitoral. Bom, essa aí é em relação ao governo federal, né? Exato. A Agile, o terceiro mandato do presidente Lula, tem a reprovação, segundo os pesquisadores, de 58,1% dos brasileiros, segundo esse levantamento, pesquisa com 1.500 pessoas em 26 estados, mais o Distrito Federal. O Instituto aferiu a aprovação do governo federal e perguntou aos entrevistados se, de uma maneira geral, o que é que ele pensa do governo. A resposta, 58,1% desaprovam, portanto, e 33,5% aprovam, já 8,5% não sabem ou não quiseram responder. Acho que tem mais detalhes aqui, mas acho que esse é o principal, né? Kleber, só 1/3 aprovando, hein? Realmente. Segundo ano de mandato. O que a gente está vendo aí é que é o pior momento do mandato do presidente Lula, né? O que a gente tem percebido é que ele não conseguiu avançar sobre o eleitorado que não votou nele, porque sempre quando você vai para o governo, o primeiro desafio de quem está no poder é ampliar, né, mostrar para aqueles que não votaram que você tem condição, que você está atendendo a todos, enfim, é uma grande oportunidade de crescer a votação. E o pior que isso, na minha opinião, é que ele perdeu uma parte dos simpatizantes dele. Isso é o que a gente está, a leitura. E aí teria que ver a questão da rejeição, né? Temos outras pesquisas, né? O Bizarra traz pra gente mais uma delas. Olha, o Poder Data, governo desaprovado por 47% e aprovado por 45% dos eleitores. E o Datafolha também saiu uma pesquisa do Datafolha. Isso, São Paulo, exatamente, no Poder Data. Já uma pesquisa do Datafolha divulgada na quinta pelo jornal Folha de São Paulo, indica que entre os eleitores da cidade de São Paulo, o governo do presidente Lula é avaliado como ótimo ou bom por 35% e como ruim ou péssimo por 34%. Já a gestão do governador, o Tarcísio, é avaliada como ótima ou boa por 36%, como ruim ou péssima por 28%. E ontem, né, Jabur, nós tivemos na Marcha para Cristo uma presença do Tarcísio, do Caiado e do Nunes. E no domingo vai o Boulos e a Tabata, porque a parada LGBTQI+, lá, e eles disseram que não vão. Por outro lado, a gente percebe
que Caiado e Tarcísio têm um bom relacionamento, esse ombro, dá a impressão que a direita, se o Bolsonaro efetivamente não puder participar do pleito, vai ficar escolhendo entre os dois, porque o Zema talvez vá para o Senado Federal, né? Exatamente, e tem um fenômeno aí mais recente também que até tem descontentado principalmente os filhos do Bolsonaro, de uma sinalização que o Tarcísio tem feito para a turma da Faria Lima, né? Você conhece bem, sabe melhor explicar o que é essa turma da Faria Lima, mas é o pessoal da economia, né? Do sapatênis. Exatamente. E também uma certa aproximação com o Supremo, né? E isso sinaliza que o Tarcísio tentaria ganhar um campo novo aí para ser de fato o candidato mais viável numa eleição com o Lula em 2026. E em São Paulo, esse quadro está bem mais nítido, muito mais cristalino, cheio de alternativas, né? De idas e vindas. Acho que você vai tocar nesse ponto ainda em relação à pesquisa lá, né? Praticamente empatados, Boulos e o Ricardo Nunes, o prefeito. O Boulos tem 24% e Nunes 23%. Isso com a entrada do Pablo Marçal. Isso, o Pablo Marçal, que foi a novidade da última pesquisa, aparece com 10% e desequilibra um pouco esse cenário e sugere algumas alternativas, né? E ainda lá em São Paulo tem o caso do Datena, que sempre cai fora, tanto que as pesquisas retiram ele. Você acha que o Marçal entrou nessa disputa, Kleber, para dar um alerta pro Nunes sair em cima do muro? Porque ele vem demorando para a questão do vice, ao mesmo tempo ele não se aproxima de vez do Bolsonaro, e o Pablo Marçal, que é mais à direita, põe ali uma pimentinha. Ô, meu amigo, e aí? Como é que fica? Aproxima ou não aproxima? Dá a entender isso, né? Com certeza, vai acelerar essa definição. Como a gente tem falado aqui no programa, Café, a questão do meio, o meio está murchando realmente. Tem que ter posição. A gente percebe muito o crescimento da direita, o crescimento da esquerda. Eu até acredito, arrisco a dizer, que essa polarização tão grande tem a ver com o que o Herrera falou agora há pouco aqui da questão da justiça. A falta de confiança na justiça, a falta de confiança até no parlamento, a falta de confiança até na grande imprensa, na grande mídia, é que tem feito ambos, embora sejam de polos bem diferentes, desacreditarem e serem mais radicais. Isso que é a leitura que eu faço nesse momento. Agora, Herrera, na sua leitura, o posicionamento do Tarcísio mais flertando aí com outras áreas, dá a entender que ele não representa uma extrema-direita, ele seria alguém à direita, porém aquela figura de que, bom, uma vez no cargo, uma vez estadista, ou tentando ser estadista, eu quero comungar com todo. Eu recebo o Lula da mesma maneira que eu aceito o Tribunal Superior Eleitoral, os membros, quer dizer, eu não tenho um posicionamento radical. E você acha que isso ele pagaria um preço? Ou, porque o Kleber tem sempre trazido, o morno não está funcionando, mas ele conseguiria ainda ter esse trânsito, tendo esse posicionamento, mesmo que um pouco mais ao centro? Eu creio que ele não paga um preço, eu acho que ele está fazendo um jogo que a política necessita fazer, né? Acho que uma vez como estadista, né, ou como representante, ele precisa dialogar com as instituições, e ele tem feito isso, inclusive com os seus diferentes, né? Eu acho que isso mostra uma certa maturidade política do Tarcísio. Eu acho que o Tarcísio ganhou uma maturidade política, né, quando ele sai desse espectro de extrema-direita. No meu ver, ele ganha muito com isso, vai mais ao centro, se posiciona e dialoga com todos os opositores e com as instituições. Eu falei, acrescentando, Herrera, o Tarcísio sempre disse que é conservador, né? Então é possível confirmar com as medidas como a defesa das escolas militares, a política de segurança pública de São Paulo, mas ele tem dito para não confundir com radicalismo, ele tem dito isso. Então, quanto ao Bolsonaro, estrategicamente, ele jamais deveria, e creio que não vai afastar do presidente, porque qualquer candidato futuramente da direita passa pelas mãos do Bolsonaro. Então ele sempre elogia o Bolsonaro. Inclusive no mês passado apareceu um vídeo que ele puxava o coro do Volta Bolsonaro. Então e aí talvez, né, minha leitura, ouvindo todos vocês, seria que neste momento ele estaria muito mais tentando passar uma imagem de progressistas e conservador do que extrema-direita e extrema-esquerda, né? Então eu, Tarcísio, ontem, pelo que ele colocou, ele praticamente fez uma homilia, né? Ele usou textos bíblicos, etc., junto daquele público, né?
E naquele momento ele está sinalizando, eu tenho um posicionamento conservador, eu sou um conservador, né? Não sou dessa pauta progressista, tanto que ele não vai domingo lá, que eu acho um erro também, né? Porque se você é governador, se é um grande movimento e essa parada de domingo é um dos maiores eventos de São Paulo, você tem que abrir mão. Mas aquela coisa, né? Depois fazem os recortes, aí matam ele nas redes sociais, acho que isso também faz com que ele tenha um pouco... Também não vai, né? Ele mandou uma carta lá, muito elogiosa. Não, isso foi ontem, né? Isso. E agora domingo ele não vai, mas vai mandar o seu. Mas o Boulos vai estar lá e certamente representa. É isso que eu não compreendo, sabe? De fato, na política. Por que não ir? É como se você constituísse o inimigo, né? O opositor. E isso ainda é o que me deixa com dificuldades. Aquela história, né? Ontem eu fui com os evangélicos que tem uma pauta conservadora e blá blá blá. E domingo eu vou lá. E aí, né, eu perdo a identidade para esse público que ele quer. E lembrando que os evangélicos hoje têm votos decisivos. Essa é a leitura, né, Kleber? Nesse momento. Certeza. Na verdade. Seletividade. Exato. Errado, mas faz parte do jogo. O que a gente acabou de dizer, né? Existe um lado e o outro lado. Então, de qual lado você está? Não dá para ficar nos dois, na percepção da população. Então é isso que está ocorrendo, Rafael. Perfeito. Herrera, como é que você viu aí agora a saída do Moraes do TSE? Você acha que a Carmen Lúcia vai ser um pouco menos radical? Vai ter um comportamento, vamos dizer assim, mais de ouvir, né? Porque o Alexandre era muito pulso firme, inclusive, durante as eleições passadas, e cortou aqui, e era, né, aquela coisa bem assim, e ele, de certa maneira, também induzia os seus. Você acha que a Carmen Lúcia vai ter um comportamento mais moderado aí? Eu acredito que as próximas eleições serão um pouco mais moderadas. Eu acho que a anterior serviu aí talvez como um exemplo máximo, né, de onde nós poderíamos chegar em termos de esgarçamento político. Então o Alexandre de Moraes revelou, né, um traço ali, para alguns um pouco mais autoritário, um pouco mais severo, e talvez tenha sido necessário em alguns momentos. Eu acho que a Carmen Lúcia vem com um pouco mais de moderação na sua forma, mas será muito firme. O TSE costuma ser muito firme historicamente, e agora com o crescimento do uso de marketing digitais, né, o Kleber sabe muito bem disso, vai ser um desafio maior ainda em como conter a milícia digital. E agora, Kleber, em relação às decisões recentes, dizem uma vitória aí do Bolsonaro, né? Por exemplo, aquela questão da Lei de Segurança Nacional, que foi mantido, né? O veto que ele colocou da criminalização da fake news, né? Foi colocado como uma grande vitória, né? Da questão da derrubada da saidinha. Há uma demonstração que o Congresso Nacional, pelo menos na força, vamos dizer, da direita, tá cada vez mais forte, né? O que a gente percebe é que na maioria do que o governo consegue aprovar, só consegue após negociação pontual. Para cada caso, pontua, negocia e vai. Como a maioria é conservadora, o que está ocorrendo bastante é o seguinte: com pauta de costumes não tem negociação. Com pauta de princípios não tem negociação. Então não adianta. O governo, você pode perceber que inclusive deputados que são da base do governo, olha que o Centrão tem 11 ministérios, né? Dos 38, acho que são 11 ministérios. Apesar disso, votou contra. Então, assim, pauta de valores não adianta. Então o governo já tem que se tocar nisso, e nas aprovações a articulação muito ruim também. Eu creio que o Padilha, eles estão há necessidade de tirar rápido, mas o Lula não está tirando. Eu imagino que é porque ele não quer mostrar fraqueza. Essa é a questão. E ontem o Lula também se manifestou dizendo a mídia massacrou, como se o governo derrotou, e não penso dessa maneira e tal. Então ele tem tendo sempre aquele discurso mais populista, né? Pra gente fechar esses temas e falar um pouquinho do recorte aqui em Bauru, o Marcelo Williams pergunta aqui para a mesa se essa questão da retroalimentação, da polarização, né, da arte de fazer política, a arte de fazer inimigos, a direita não está tentando se libertar do certo bolsonarismo. Você avalia que seria nesse caminho, Kleber? Libertar ou não? Não, acho que consolida, né? Eu acredito que não, de forma nenhuma. E nessa semana ficou comprovado. Exatamente. Isso. Quando se fala ainda em posicionamento definido,
o Bolsonaro acaba sendo o fiel da balança, de uma referência, né? Mesma leitura, Jabor? Eu acho que com a saída do Bolsonaro do jogo eleitoral, porque Direto, né? Porque ele está impedido, e o Tarcísio é o maior exemplo disso, há uma tendência de tratar mais o campo conservador como prioritário e não as posições de extrema direita, né? Que a direita é uma coisa, a extrema é outra. Então, o Tarcísio está fazendo um movimento para alargar o espectro político dele e está sendo inteligente nisso, né? Está sinalizando para outros setores, o centro, inclusive, que não tem grandes candidatos, e com isso ele se viabiliza para 2026. Então, nesse sentido, talvez a polarização arrefeça um pouco. Pensa a mesma coisa, Herrera? Como já viu, exatamente. Tá sem o microfone lá. Espera um pouquinho, repete por gentileza. Perfeitamente. O Tarcísio coloca no equilíbrio, né? Tira um pouco desse espectro de extrema, e eu acho que as próximas eleições serão mais interessantes o debate. Voltando à questão da Faria Lima, é uma alusão, né, ao sistema, ao mercado financeiro, né? As decisões financeiras ficam ali na Faria Lima, e o Tarcísio estaria ali ouvindo mais, né, esses interlocutores, os analistas de mercado, enfim, esse mundo que a gente brinca até que são os dos sapatênis, né? Aquela turminha do terninho bem apertadinho. Mauricinhos. Mais ou menos nessa linha, né? O Marcelo Williams agradeceu a gente aqui. Jabor, vamos fazer um recorte rápido aqui. O Rodrigo Agostinho descarta participar diretamente da eleição, mas há uma costura para viabilizar a candidatura da Chiara com o apoio do PSB. Seria União Brasil com o PSB e outros espectros políticos, é isso? Isso, em estágio bem adiantado. Rodrigo, no final de semana passado, no sábado, falando a jornalistas, descartou de fato Nós já a vinda tínhamos dele. antecipado. Já aqui, tínhamos antecipado. E tínhamos antecipado também a entrada da Chiara no jogo, né, há umas 4 semanas, e se confirmou, e ela tenta se reforçar, inclusive com o apoio do Rodrigo possível. Ela negocia isso e parece que ele sinalizou nesse sentido. Ela iria com o PSB de vice dela. União Brasil e PSB, né? Uma chapa bem diferente aí, de dois extremos, já que estamos falando nisso, né? Mas enfim. Vamos dar um panorama então de quem seriam os pré-candidatos, pelo menos os que estão aí mais ou menos no ar, né? A prefeita Sueli Rosim. Entrevistamos aqui o Iso Filho, que se coloca como pré-candidato, Clemente Colmeira, pré-candidato, Dr. Raul, pré-candidato, Chiara, pré-candidato. Conversamos com a Estela na semana e eu perguntei para ela disse que a decisão vai vir de instância superior, né? Só para entender o contexto, PT, PV e mais um partido tem federação, a Rede. E há um acordo lá que onde houver impasse para definição do nome, e aqui em Bauru há quem entenda que Cláudio Lago representa uma ala e a Estela outra ala, ela indica a Iara, e o Cláudio Lago coloca o seu nome, ela disse que faz isso para ele quer ser candidato a vereador e está alçando outro voo, mas seriam 2 grupos. A tendência é que vá chamar o Gazeta do PV. Mas ele já descartou. Disse que não vai. Não vai. Então viria uma decisão do diretório. Mas vamos imaginar que teremos alguém, se não representar a esquerda como um todo, vai representar essa federação. Alguém do PT, certamente. Então seriam esses candidatos. E aí, Kleber, numa leitura de primeiro e segundo turno, com esses nomes, e são nomes fortes, essa perspectiva de liquidar em primeiro turno em Bauru me parece, não diria descartado por completo, mas muito mais difícil. Só lembrando que tem também o Capitão Augusto e o PL, né, que pode ter uma participação nisso também. E aí há uma articulação com o Raul, há um incômodo aí interno, e alguém falou para mim essa semana que o Capitão Augusto se aproximaria da Suelen. De novo. Então, política é política. Política é política, né? Mas aí, se a gente pensar, né, que tem, vamos dizer, pelo menos 4 nomes com recall, com nome, quer dizer, se a gente pensar vai dar o quê, Jabor? Uns 200 mil votos úteis, né? De 260 mil, tem dado 180 mil votos úteis em Bauru. Nós vamos fechar o eleitorado, eu vi até a estatística de abril, 182 mil eleitores. De votos válidos. Que podem votar. Não, dá 260 mil em Bauru, senão a gente não teria segundo turno. Ou 282 mil. 282, não, 180. É que nós temos tido 180 mil votos úteis, né? Uma abstenção mais de 20%. Vamos imaginar uma abstenção de 20, 256, vamos pôr 200 mil para facilitar o cálculo aqui. Então, a prefeita teria que ter 100 mil votos mais um.
e você tem ali 4 ou 5 candidatos bons de voto, né? Dá a impressão que esse segundo turno seria factível, né? Eu acredito que sim. Ela teria que aumentar a votação que ela teve, né, para ser eleita. E o que ocorre? Quando se tem nomes fortes no primeiro turno, cada grupo desse, cada candidato e a sua chapa de vereadores, eles têm acesso a diversas camadas da sociedade. Então, quanto maior o número, maior é a possibilidade de entrar em diversas camadas da sociedade, tanto questão social, econômica, entidades de classe. Então aí há um poder de mobilização maior e de soma de votos maior. Então essa é a questão. Nomes fortes ajudam no primeiro turno nesse sentido. Agora, Herrera, com tudo que está acontecendo com a judicialização local, pelo tempo, pelo time do judiciário, você acha que algumas dessas ações refletem ainda nas eleições municipais? Não digo inviabilizando candidaturas, mas trazendo decisões, desde que sejam preliminares, e que isso, de alguma maneira, pode afetar o ambiente político local, né? Sim. Infelizmente, né, o debate eleitoral tem sido marcado mais por questões de apontar o negativo do outro, né, do que propriamente discutindo propostas, né? Então, normalmente o tema é você levar, né, para como fazia o Maluf, levar a sentença, o jornal, assim, no debate, e mostrar que ele foi condenado, aconteceu alguma coisa. E nós temos aí, né, a CPI que está do hacker, né, a comissão a SEI do hacker. Temos essa questão da lei da concessão do tratamento de esgoto, que possivelmente será judicializada. A questão envolvendo os uniformes escolares. A questão dos uniformes escolares, que inclusive tem sido debate a respeito do vale, né, também do kit, né, do cartão educação, que vai ser pauta do dia 18. Então nós temos alguns temas que serão jogados na arena política. E na velocidade judiciária, você acha que ainda sai esse ano alguma coisa? Sai. Perfeito. Bom, são 8h26, Herrera, queremos você aqui em outras oportunidades. Obrigado por participar aqui no Café com Política. Prazer. Bom dia pra você. Herrera foi meu aluno, tô ficando velho, hein, rapaz. Foi meu aluno em 2000, mas ele tinha 15 anos de idade, aí eu tinha 17. Mas o desempenho dele aqui mostra que você foi um bom professor. Não falo muito de economia. Não, aprendi muito com o Jabur também, com o Kleber. Muito bem, Herrera, obrigado, um forte abraço para você. Acompanhe o Luiz Henrique Herrera lá no JC também, colega lá de coluna. Jabur, tudo certinho pro fim de semana, JC, edição completa. Tudo certo lá no forno para esse final de semana. Um grande abraço a todos. Trabalhei ontem no feriado, já mandei a coluna, hein? O Kleber, um abraço pra você. Rapidinho o endereço pra cursar o seu curso, vai. Hotmart, o lado oculto do voto. Põe a musiquinha de fundo aí pra gente fechar, meu caro, que ele criou aí com a inteligência artificial. Café e opinião. Bonitinho, hein? Gostei. Ficou legal, né? Muito bom. Você como homem da área... Muito bom. Parabéns, viu? Compositor e letrista, o Kleber Santos. Rapidinho, você deu a pista da letra e a IA criou. Tranquilo, fiz pouca coisa nessa música, porque o meu parceiro IA. Como é que você chama ela? Como é que você chama ele? A gente conversa, Binho. Depende a hora. Binho, chama ele de Binho. Não. É a chamada Yara Almeida, pronto. Com essa musiquinha a gente se despede, prometendo voltar na próxima sexta-feira com o Café com Política e na segunda-feira com o Cidade 360. E a você uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente volta a se falar na segunda, às 6 da manhã, em mais uma edição do Cidade 360. Tchau, tchau. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.